Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender da hora que você esteja vendo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você teve acesso à plataforma e conseguiu baixar, tá? Esse vídeo, na verdade, essa aula eu vou disponibilizar para vocês em 4 vídeos de 15 minutos, certo? Por quê? Porque a plataforma ela não aguenta que a gente coloque um vídeo de 1 hora, tá certo? Então eu vou enviar 4 vídeos de 15 minutos. Eu não estou com meu computador ainda, estou usando o computador da minha cunhada e esse computador não tem um aplicativo onde eu tenha a opção de estar dando aula para vocês e estar passando os slides. Existe um aplicativo que é o Skype, eu não sei se vocês conhecem, que eu conseguiria fazer isso sem nenhum problema, só que vocês precisariam criar uma conta. Então, para evitar mais trabalho, eu vou gravar a aula, vocês vão acompanhar pelos slides de vocês, eu vou orientando vocês ao longo das aulas, né, ao longo dos vídeos, e aí eu vou falando, ó pessoal, a gente tá na introdução, ou então a gente tá lá na frente, né, eu vou orientando vocês ao decorrer do que eu for falando, né, do que eu for explicando, certo? A gente hoje vai falar sobre o sistema tegumentar, que faz menção à nossa pele, certo? E esse é um dos conteúdos da nossa primeira prova, tá? Então, eu vou acompanhando pelo meu slide, eu vou começar pelo início, e aí vocês podem também ir acompanhando pelo slide de vocês. Não tem muita dificuldade não, certo? Vou começar pelo início, é ótimo, né, isso? Deixa eu só ajeitar aqui o slide para eu poder ver aonde é que é o início, certo? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre sistema tegumentar, a gente se refere à nossa pele, tá? Por incrível que pareça, a nossa pele representa o nosso órgão mais extenso e também mais pesado. A gente nunca pensa na pele como sendo um órgão, né? Eu já vi vários alunos me perguntarem, professora, é verdade que o fígado é o órgão mais pesado que a gente tem no nosso corpo? Em relação a órgãos internos, sim, é o fígado, né? O mais pesado e o maior. Mas tirando o intestino, né? Porque o intestino ele é maior em comprimento, mas ele não é tão pesado quanto o fígado. Os intestinos, que a gente também tem 2. Mas em relação a peso e em relação à extensão, é a nossa pele, que a gente chama de sistema tegumentar, tá? Anexado à nossa pele, a gente tem outros órgãos que desencadeiam funções muito importantes, que inclusive a gente consegue determinar essas funções quando a gente associa a pele, né? Quando a gente faz essa associação com a pele. Então, por exemplo, a gente tem pelo no nosso corpo. O pelo é produzido a partir da nossa pele, do nosso sistema tegumentar. Quando eu falo de pelo, eu não só falo do pelo que está presente nos nossos braços, nas nossas pernas, mas também do cabelo, né? O cabelo é um tipo de pelo, tá certo? As nossas unhas, elas são produzidas a partir da queratina, que é sintetizada também pelo nosso sistema tegumentar. E a gente também tem glândulas que têm funções muito importantes, como por exemplo a produção do suor. Essa é uma função da glândula sudorípara que está anexada à nossa pele. A gente vai falar bem direitinho sobre glândulas quando a gente chegar lá na frente em um sistema chamado sistema endócrino, que é quando a gente vai falar principalmente dos hormônios. E a grande maioria dos hormônios são sintetizados por órgãos que também podem ser chamados de glândulas, tá? A nossa pele tem 3 principais camadas e em uma dessas camadas a gente encontra 5 subcamadas. Então essa camada que a gente consegue visualizar, essa pele que a gente consegue visualizar nas pessoas, né, nos indivíduos, representa a nossa primeira camada, que se chama epiderme, tá? É dentro da epiderme que a gente tem outras 5 subcamadas de pele, tá certo? Aí depois a gente tem a derme, que apesar da epiderme ter essas 5 subcamadas, ela não é a maior camada de pele que a gente tem, tá? A derme, é a camada intermediária, que é considerada a maior camada de pele, certo? É lá na derme onde a gente tem vaso sanguíneo, glândula trabalhando, nutrição da epiderme. E por último, a gente tem o tecido subcutâneo, que é chamado também de hipoderme ou então de tecido adiposo, e representa a gordura que a gente tem no nosso corpo, tá? Claro que não toda a gordura, porque tem uma parte da gordura que é metabolizada
tem uma outra parte de gordura que, se tiver em excesso, acaba se acumulando em órgãos como, por exemplo, o fígado, e essa é a gordura que a gente tem, que serve como um isolante térmico. Professor, eu sou uma pessoa muito magra, eu tenho muita dificuldade para engordar. Eu não tenho hipoderme, eu não tenho tecido adiposo, eu não tenho gordura. Falso. Todos nós temos hipoderme, tá? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Também não é certo a gente dizer que pessoas obesas, pessoas que são muito fortes, elas têm muita hipoderme, porque muitas vezes o problema do obeso não está relacionado somente à alimentação e a esse acúmulo de tecido adiposo que acontece, né, que ocorre nessa camada de pele. Muitas vezes o problema pode ser uma retenção de líquido ou um problema hormonal, que está relacionado principalmente à tireoide não trabalhar para produzir os hormônios que atuam no nosso metabolismo, tá? Então, não é verdade que todas as pessoas que são muito magras, elas não têm gordura, da mesma forma que não é verdade que pessoas que são muito obesas têm muito tecido adiposo, certo? Isso não é verdade justamente porque a gente tem outros motivos que podem interferir nessas condições, tá? Como, por exemplo, esse problema da tireoide que eu falei pra vocês, tá bom? Aí agora eu vou pro slide que fala sobre as principais funções da nossa pele, né? A principal de todas as funções da nossa pele é proteger o nosso organismo contra agentes externos. Agentes externos pode ser, por exemplo, os micro-organismos, certo? Vocês que são da área de enfermagem vão lidar com pacientes queimados, por exemplo. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de paciente, porque o paciente queimado, principalmente se ele for aquele paciente que tiver sofrido uma queimadura de 3º grau, ele tem uma lesão grave na pele. Então a pele desse paciente provavelmente se desprendeu, né? Ela não existe. E aí, ao invés de ela servir como uma barreira que protege o organismo de agentes externos, ela serve, na verdade, como uma porta de entrada para esses micro-organismos. Paciente queimado tem muita facilidade em adquirir duas coisas, né? A primeira é o tétano, tá? Por isso que quando o paciente ele é hospitalizado por causa de alguma queimadura, ele precisa fazer uso da vacina contra o tétano. E a segunda condição é a sepse, que é a infecção generalizada, porque o micro-organismo, quando não encontra essa barreira, que é a pele, né? A pele íntegra, ele consegue chegar com mais facilidade até a corrente sanguínea. E só lembrando, né, o que a gente já comentou lá em primeiros socorros, quando a gente viu tipos de choque, a infecção generalizada, né, o choque séptico, representa justamente isso, o micro-organismo na corrente sanguínea. Inclusive, esse nome, infecção generalizada, é porque a gente tem sangue em toda parte do corpo, né? Então, é uma infecção geral. Uma outra função muito importante da nossa pele é excretar toxinas e resíduos do metabolismo, principalmente através do suor. A gente tem um tipo de glândula, que é chamada de glândula sudorípara, que tem essa função de produzir suor, tá? O suor, pessoal, é uma importante forma da gente excretar aquilo que para o corpo não serve ou então que é tóxico, tá? Então a gente também consegue eliminar essas substâncias através do suor, tá? A gente também consegue transmitir informações ao nosso sistema nervoso. Por exemplo, se eu coloco minha mão aqui nesse celular e ele tá pegando fogo, o que é que eu faço? Eu coloco a mão e rapidamente eu tiro. Não é isso que acontece? Eu vou falar desse assunto para vocês agora, porque lá na frente a gente vai falar novamente sobre ele, tá? A gente tem nas nossas periferias, quando eu falo periferias, eu me refiro principalmente aos nossos membros superiores e aos nossos membros inferiores. A gente tem neurônios sensitivos, né, que são células que captam a temperatura, que captam a condição do meio externo. Aí o que acontece? Essa célula, deixa eu voltar aqui. Essa célula, ela vai sentir aquela sensação do meio externo, né? Ela vai captar aquela sensação e ela vai informar ao nosso sistema nervoso central, tá? Ela informa ao nosso sistema nervoso central a condição daquele meio e o nosso sistema nervoso central manda uma resposta, que é chamada de resposta reflexa ou compensatória, que é um comando que o sistema nervoso dá ou para a gente realizar alguma coisa, ou então para a gente parar de fazer alguma coisa. Enfim, é uma resposta em decorrência dessa captação do que está acontecendo no meio externo.
A gente tem dois tipos de neurônios que estão envolvidos nesse processo. O neurônio aferente e o neurônio eferente. Quem falou para o meu sistema nervoso central que aquele celular estava quente foi o meu neurônio aferente. E quem me mandou tirar a mão, quem me fez ter esse movimento de retirada, foi o meu neurônio eferente, tá? Então a gente também consegue fazer essa transmissão de informações para o nosso sistema nervoso e do nosso sistema nervoso, certo? Pessoas que, por exemplo, têm hanseníase, acabam perdendo essa sensibilidade, né? Porque a bactéria da hanseníase, o bacilo de Hansen, ele acaba fazendo com que esses neurônios eles sejam destruídos e a sensibilidade seja, portanto, afetada, certo? Aí a gente tem um órgão que a gente também vai falar dele lá na nossa última aula, que é sistema nervoso, que é chamado de hipotálamo. Eu acho que eu até já falei sobre esse órgão para vocês lá em Primeiros Socorros, quando a gente falou sobre cérebro, né? Quando a gente falou sobre febre, né? Que esse é um órgão que tem a função de manter o equilíbrio da temperatura no nosso corpo, certo? É ele quem mantém a nossa temperatura corporal entre 36,5 até 37, né? Esses valores de febre a gente também já comentou anteriormente, que são variáveis, que eles modificam muito, né? Eles mudam muito. Então, quem controla a temperatura do nosso corpo é justamente o hipotálamo. E a gente consegue verificar essa temperatura, a gente consegue verificar se ela está normal ou se ela está alterada, ou para mais ou para menos, através da pele. Existe uma forma da gente ver se a pessoa está com febre ou não, que é errada, né? Porque a gente precisa do uso do termômetro, mas que já indica se existe de fato essa mudança na temperatura corporal, que é quando a gente toca, por exemplo, a região de fronte do paciente. Por que a gente geralmente toca essa região, professora? Por que é que não pega em outra parte? Eu pego aqui ou então pega aqui, né, no pescoço? É porque essas duas regiões, elas são ricamente vascularizadas. Elas têm uma quantidade muito alta de sangue, né? Uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Então, a gente também pode dizer que a nossa pele tem uma função termorreguladora, tá? Uma outra coisa importante é que a gente tem na nossa pele sistemas metabólicos, como por exemplo, síntese de vitamina D, que a gente absorve vitamina D principalmente através do sol, né? Então a gente precisa da energia solar para que nossa pele capte essa energia, essa vitamina D, e também como reservatório energético por causa do tecido adiposo. Eu não me recordo bem se eu comentei com vocês sobre esse assunto, né? Eu acho que eu até comentei na aula de ontem. Eu tô gravando o vídeo hoje, domingo, a gente teve aula ontem, sábado, né? Inclusive a aula de ontem foi a introdução do sistema esquelético. Mas, ó, a gente, durante esse processo, né, de alimentação, quando a gente se alimenta, né, a gente, na verdade, quando a gente deseja fazer uma dieta, o que é que a gente faz? A gente reduz a quantidade de carboidrato. Eu até expliquei pra vocês porque é que a gente não pode zerar, porque se a gente zera a quantidade de carboidrato, aí o nosso corpo fica sem energia, a célula fica sem energia para trabalhar. Aí ela começa a queimar gordura. Quem é a gordura que a gente tem? É o tecido adiposo que está lá na nossa pele, certo? Então, quando a gente não tem carboidrato para ser consumido, para gerar energia para a célula, aí o corpo começa a metabolizar esse lipídio, né? Essa gordura que fica localizada principalmente lá no tecido adiposo. Eu até falei para vocês, né, que se a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, sem comer, ela de fato perde peso. Por quê? O que é que acaba acontecendo? O corpo vai atrás de uma segunda fonte energética, que nesse caso é, por exemplo, a gordura que fica debaixo da pele. Outra coisa importante, tem algumas pessoas que passam necessidade, né, passam fome. Infelizmente a gente tem essa realidade. Essas pessoas, elas entram em um quadro de desnutrição. Por quê? Porque como elas não se alimentam, elas não têm carboidrato para fornecer energia para a célula, elas não têm tecido adiposo, e aí o corpo começa a ir atrás de uma outra fonte de energia, que é a proteína. E onde é que a gente tem principalmente proteína no corpo? É lá no músculo, né? Então, são pessoas, as pessoas desnutridas, a gente consegue ver, né? São pessoas, popularmente falando, né, curioso, porque elas acabam perdendo essa carne proteica, esse músculo que tem proteína, tá certo? Então, ó, a gente falou do primeiro slide, né, onde a gente está se referindo a uma introdução bem básica em relação ao sistema tegumentar, e o segundo slide que fala sobre as funções.
Aí agora eu vou falar sobre as camadas da pele, tá?